Fala, galerinha. De boa? Tô com dois monitores aqui agora. Aí eu tô olhando ali pra ver se tá dando tudo certo, beleza? Mas recentemente, galera, vocês podem ver que foram poucos vídeos que eu acabei enviando, né? Porém, tem um motivo disso, né? Tem um motivo porque isso. O maior motivo do porquê que eu dei essa parada é justamente porque eu tava fazendo outras coisas, né? Não ter como se dedicar só a isso. Ah, mas, ao mesmo tempo, eu descobri várias coisas aqui da mecânica nacional, resolvi vários problemas, né? E o problema mais importante é o tal da curvatura da luz. Se vocês derem uma olhada aí no meu TCC, nos vídeos antigos que eu fiz no canal, eu basicamente fiz uma defesa, né, à expressão do Assis, que ele propõe, né? A expressão do Assis, que é uma força conservativa lá, que tem aquele Xi, e que ela assume o valor de 6 para deduzir a pressão do período do planeta de Mercúrio, né? E todos os outros planetas ao mesmo tempo. Ahm, então ela estaria, de certa forma, assim como a mecânica, como a relatividade geral, ela estaria dando conta desse problema, né? Só que existem vários outros problemas que a relatividade geral dá conta, né? Um desses outros problemas é a questão da curvatura da luz. E, na época que eu escrevi meu TCC, eu já sabia disso, já sabia isso há uns 2 anos antes de resolver meu TCC. Ah, E em um desses artigos ele mostra que é impossível você ter uma força tipo weberiana, já já a gente vai discutir, eu vou mostrar melhor essa força, tá? Ah, uma força tipo weberiana, que é parecida com a força que o Assis propõe, tá? Só que ela tem um grau de liberdade a mais. E é impossível você ter três condições satisfeitas ao mesmo tempo. Acho que eu cheguei a discutir isso em outros vídeos, mas eu queria deixar isso mais claro só nesse vídeo, né? Um único vídeo, assim, com esse tópico discutido e finalizado, né? É possível você ter três coisas possíveis, né, nessa expressão de força. Ah, a primeira delas é ela ser conservativa. Se você tem uma força de weberiana, ela pode ou não pode ser conservativa. Ela vai ser só conservativa se ela for do tipo que vocês estão acostumados a ver aí nos vídeos, que é a força do Assis, que o Assis propõe, beleza? Com aquele X lá. A segunda condição que você pode ter é que essa força weberiana satisfaz, ela deduz a pressão do período de Mercúrio, né? E aí, se você tem essas duas, se você quer essas duas satisfeitas, você vai cair na expressão que o Assis propõe com o x igual a 6. Aquele xzinho lá, aquela constantezinha lá que ele deixa um pouco indeterminada. Depois no livro dele ele mostra que tem que ser 6 para reduzir a pressão do planeta Mercúrio. Então, a força weberiana, que é uma força muito parecida com a força do Assis, ela para satisfazer essas duas condições, ela precisa ter exatamente os moldes do Assis. Só que aí tem tem um ponto aí, né? Se você não quer a pressão do período do planeta Mercúrio e quer só ahm, a curvatura da luz, você. O Xi, que é aquele parâmetro livre que a gente tem lá, ele não pode ser 6. Eu não lembro exatamente qual é o valor, mas ele tem que ser outro valor. E como ele tem que ser outro valor para deduzir a curvatura da luz, você não consegue os três ao mesmo tempo, né? Então, teve um artigo que demonstrou que isso acontece. Porém, para ele fazer essa conta, e é por isso que eu estou falando que seria bom ler a parte do meu TCC sobre isso, ele leva em consideração, para concluir isso daqui, né, que não tem como ter os três ao mesmo tempo, ele leva em consideração que a interação entre partículas, para o caso da curvatura da luz, desculpa, para o caso da curvatura da luz, a interação entre o Sol e a partícula de luz pode ser reduzida a uma interação entre partículas, tá? Mas o Sol ele é uma esfera maciça, né? Ele não é uma partícula. Então, em tese, você deveria deduzir a expressão entre uma partícula, que seria a partícula de luz, e uma esfera maciça, que seria o Sol, e demonstrar que você pode reduzir ela a. Você pode fazer simplificações, né? Que você reduziria ao caso partícula a partícula. Como é possível fazer para o caso do planeta de Mercúrio e o Sol, né? E por isso que você pode fazer essa redução. Beleza? Então, no caso de Mercúrio, essa redução ela é justificável, facilmente justificável. Tem trabalhos do Assis demonstrando isso. Porém, no caso da curvatura da luz, isso não foi demonstrado, né? E como eu argumentei no meu TCC, se você olhar lá, não é trivial essa simplificação. Quando você olha para a equação, você fala, putz, talvez esse termo aqui a mais faça alguma diferença, né? Então, a partir daquele TCC, para quem leu, existia a possibilidade ainda, né, de você conseguir essas três satisfeitas ao mesmo tempo,
ah, com a expressão do Assis, né, que ele propôs lá com o Shigo A6. E aí o que eu fiz aqui, basicamente, foi ver se a expressão da Assis dá conta ou não da curvatura da luz, levando em consideração aquele termo a mais que aparece quando você faz o cálculo de uma interação entre uma partícula e uma esfera maciça, beleza? Então, o meu trabalho aqui, ele vai discutir exatamente desse ponto, tá? Então, o que eu concluí aqui é basicamente o seguinte. Eu peguei aquela expressão e resolvi numericamente, porque analiticamente é uma loucura tentar resolver aquilo lá, porque é uma função que envolve vetores, né? E produto escalar tem vetores. Então, resolver normalmente esse tipo de problema não é muito fácil, mesmo que seja um caso bidimensional, né? Que é o caso que acontece ali. Então, eu resolvi numericamente, tá? Eu não vou passar por todas as etapas aqui do explicar todo esse código aqui, né? Que está em Python, mais especificamente está rodando no notebook, né, de Python. Ah, eu não vou entrar nos detalhes, porque tem outros vídeos aí no meu canal explicando como é que funciona a biblioteca SymPy. E não é o objetivo aqui, né? O objetivo aqui é só discutir e compartilhar essas conclusões com vocês, né? Não é justificar a fundo disso. Não é ficar entrando no como que utiliza SymPy, qual que é o significado de cada linha aqui, né? Então, basicamente, eu vou só passar por cima, né? Então, aqui a gente faz as definições das bibliotecas que a gente vai utilizar. Depois eu vim aqui e defini os símbolos que eu vou utilizar para fazer a integração, né? Eu preciso definir que existe a posição, existe a variável tempo, a derivada do y, né? A derivada do x, a segunda derivada de y, por aí vai. Depois tem que definir vetores, né? E a força que vem aqui. E essa força aqui, se eu parasse nessa primeira linha aqui, ó, ela seria uma força tipo entre duas partículas, tá? Só que, como eu queria analisar a possibilidade de ah, o que mudaria com o Sol sendo não fazendo a aproximação que a interação entre o Sol e a partícula de luz é uma interação de duas partículas, então levando em consideração que o Sol ele é uma esfera maciça, nós teríamos esse termo aqui a mais, né? Se você olhar, e eu aconselho todo mundo que tem algum conhecimento do que está acontecendo aqui, dar uma olhada no meu trabalho e verificar se isso aqui realmente está correto, se eu escrevi corretamente aqui, né? Mas já verifiquei várias vezes, então muito provavelmente não está errado, tá? Teria esse termo a mais aqui. E aí eu defini a expressão da força menos MA, porque é assim que o SymPy utiliza, né? A gente precisa passar uma expressão que isso aqui é igual a zero, né? Então eu fiz a força menos MA. Daqui a VEC é a aceleração da partícula. E aí eu fui resolvendo ela, não vou entrar nos menores aqui, mas eu fui resolvendo. Eu isolei a expressão ddy, dd e ddx, né? Que são para aquilo que a gente quer resolver a equação. Uh, Deixa eu continuar aqui. Basicamente é isso. E aí depois eu resolvi essa derivada utilizando a função solve do próprio. Resolvi não, a derivada não, eu simplesmente isolei ela, né? E aí isolando ela, eu utilizei uma função chamada lambdify, que transforma essa função que em tese. Vou colocar aqui, né? Derivada segunda de x. Em tese. Não, ele vai falar que não está definido, porque eu teria que rodar, né? Deixa eu rodar aqui. Todas essas. Porque toda vez que eu não reabro aqui, parece que ele dá uma excluída. Não sei por que que tá fazendo isso. A tese não era para excluir a parada. Ah, vai rodar rapidinho aqui, vai demorar alguns segundos. Mas em tese, isso daqui, ele não é uma função, né? Python. Então não pode ser utilizada para resolver. Você não consegue utilizar ela para a biblioteca SciPy para resolver essa diferencial, né? Então basicamente eu tenho que transformar ela para uma função usual, né? Então, você vê que ela na verdade é uma expressão SymPy, né? É um objeto SymPy, não é uma função propriamente dita. Aí eu utilizo essa função aqui para fazer essa redução, né? E aí depois eu defino o valor da constante de gravitação de Newton, a massa, a velocidade da luz, o Xi, né, que é igual a 6, o raio ah, do Sol. Aí defino a condição inicial, que a partícula basicamente ela tá com. Eu defino o sistema de coordenadas, né? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, galera, porque seria muito tenso ficar explicando cada uma dessas coisas, né? Mas basicamente a partícula está na beira do Sol, né? Que é a aproximação que se fazem analiticamente. A partícula de luz ela passa na beira do Sol, ela passa raspando o Sol.
Então, basicamente, ela está na coordenada x igual a 0, y igual a menos r, né? Aí eu coloquei o sistema de coordenada no centro do Sol. E ela está com a velocidade da luz, ela está com a velocidade dela inicial, né? A velocidade, componente x da velocidade, com total, né? Que é dela, né? Que é a velocidade da luz. Então, ela está para lá e o Sol está para cá e ela está, tipo, aqui indo para cá. E a velocidade y dela é igual a 0, né? E aí eu fui aqui, mandei ele resolver, papapá. E aí eu peguei os dois valores finais da posição das coordenadas x, y dela. E aí eu calculei qual que é o ângulo, né? Porque basicamente ela vai descrever uma trajetória, né? E aí eu peguei o x e o y dela final e o anterior, né? Que a solução que me deu. Então eu resolvi a equação, descobri as posições dela e o y dela numericamente, né? E peguei duas coordenadas últimas dela e descobri qual que é o ângulo que que é a reta que passa por esses dois pontos faz com o eixo x. Então, basicamente, qual que é o desvio, né, em relação ao eixo x, porque em tese, como inicialmente ela está se movendo na direção do eixo x com velocidade c, como eu mostrei ali em cima, ela não teria desvio, né? Então, para eu medir esse desvio, eu meço qual que é o ângulo que a luz fez, quanto ela desviou, né, por meio desse ângulo, né, que é o que normalmente é feito. Né? E aí, esse valor, esse desvio, ele na verdade é metade daqui, né, então é só isso daqui, em arcos segundos, tá, esse daqui é o valor em arcos segundos, beleza, que é como é normalmente dado por aí afora. E eu multiplico por 2 porque, como eu comecei com a partícula aqui, né, eu resolvi daqui, que tá, do Sol tá aqui, eu resolvi daqui para frente, né? Então ela curva para cá. Mas você deveria levar em consideração que ela vem em um ângulo específico, né? Ela vem no ângulo. Ela passa raspando e depois curva. Então tem que duplicar isso daí, né? Porque eu resumi do meio para frente, como a partícula de luz ela brotasse, basicamente, né? Já da superfície do Sol, não como se ela tivesse vindo do infinito, né? Então, basicamente, eu fiz metade do problema. E como o problema é simétrico, eu só multipliquei por 2 esse desvio aí. E ele deu 3,5 arcos de segundo, né? Eu acredito que seja arco de segundo, não, mas aqui. Não sei se é segundos de graus. Eu acho que talvez seja segundo de graus. Não me importa muito, mas é a forma como eu resolvo lá, né? Normalmente é resolvido. Então, são 3,5 segundos de graus. Isso aí eu tenho certeza que é assim. E eu resolvi por dois métodos, né? Um dos métodos eu resolvi por meio desse daqui, que é o DOP 853, que eu vi que é o mais preciso, assim. E eles concordaram aqui no valor, né? E pelo menos até aqui, assim, concordaram, né? Mudou um pouquinho aqui, que é o 8, aqui deu 7. Mas pelo esse outro método, que é um método um pouquinho mais simples, e resolvendo em 10 milhões de pontos, eu resolvi isso aqui. Eles basicamente bateram no resultado, então eu levei pra frente. E o valor que deveria dar é esse daqui, né? 4 vezes G vezes M sobre RC ao quadrado. Né? Esse daqui seria o valor deduzido. Então tá dando o dobro, né, do valor que deveria dar. E se você olhar o artigo que eu estava citando, ele fala exatamente isso, né? Que o resultado dá o valor o dobro. Então basicamente o que eu fiz, depois de que eu cheguei nisso aqui e vi, nossa, tá realmente batendo com o mesmo que seria analiticamente a interação entre duas partículas, né? Então o que eu fiz? Eu falei assim, não, então deixa eu só apagar aqui, que daqui pode estar no meio do caminho. Então, basicamente, eu fiz o seguinte. Então, vou pegar essa força aqui e eu vou sobrescrever ela com uma interação entre duas partículas, que é essa daqui, né? Como eu falei, é só a primeira parte aqui, né? A primeira linha aqui. Então, vamos considerar que isso aconteça, né? E vamos desprezar a segunda parte e vamos ver o que tá, né? Que é o que eles falam nos artigos, né? Vamos desprezar isso daí. Vamos considerar que é uma interação de duas partículas, né? Então, a partir desse momento, eu vou sobrescrever aqui e vou resolver. E vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, tá? Eu já fiz daqui, por isso que eu deixei ali. Eu deixei até escrito ali, né, que dá o mesmo resultado, né? Eu não vou clicar aqui no normal, não. Eu vou executando um por um e dar o mesmo resultado, tá? Eu acho que muda alguma coisinha aqui, cara. É bem pista a mudança, né? Mas dá basicamente o mesmo resultado, né? Em tese dá a mesma coisa. Muda muita pouca coisa. E aí começa a mudar lá pra frente, assim. Então, o resultado é o mesmo. Ou seja, aquela discussão de que possivelmente
a força do Assis que ele propõe com o Xi igual a 6 daria conta da curvatura da luz, ao mesmo tempo que deu pressão do periódico por Mercúrio, e que, portanto, também seria conservativa, porque a força dele é conservativa, ela, a partir de hoje, é uma discussão fechada. Até então era uma discussão aberta, poderia ser que aqueles termos a mais ali, eles viessem a deduzir uma curvatura diferente da luz, né? No caso da curvatura da luz. A partir de hoje, já está fechado esse assunto, então a força que o Assis propõe, com o X igual a 6, ela não é capaz de deduzir a pressão do periódico do Mercúrio e a curvatura da luz ao mesmo tempo. Para isso, a gente vai ter que utilizar outras expressões de força. Tem que supor outras expressões de força. Então, a partir de hoje, eu não vou mais, no meu canal, discutir a expressão do Weber, né? Que é a que vocês propõem. Que ele chama de força weberiana, né? Gravitacional. Então, eu não vou trabalhar mais com aquela força que ele propõe. E até então, eu estava dando mais crédito à força de Schrödinger, né? Só que essa força de Schrödinger teve uma outra galera que falou comigo, que também trabalhava ali na UEM, que é a Universidade aqui de Maringá, que resolveu analiticamente e chegou no resultado que daria zero a curvatura da luz, que é pior ainda, né? Tipo, nunca vai curvar, né? E eu sabendo que a gente pode fazer essa aproximação entre entre duas partículas. A gente pode aproximar o caso de uma esfera maciça para uma interação de duas partículas em primeira ordem, né? Que a força de Schrödinger ela vai basicamente ser reduzida à expressão do Assis em primeira ordem, né? Eu peguei essa expressão, que é a força de Schrödinger, e resolvi para ela também, né? Numericamente falando. Então, eu não vou rodar aqui, justamente porque demora alguns minutos para terminar de rodar, né? Para resolver essa equaçãozinha aqui. Mas se você olhar, e eu acho que está salvo aqui, o valor da curvatura que deu zero, que é o que bateu analiticamente com eles. Então, galera, a de Schrödinger também não dá conta, né? Se você forçar que ela daria conta do pressão do periódico do planeta Mercúrio, que tem como fazer isso, só botar o X igual a 6, igual acontece com a força do Assis. A força de Schrödinger também não dá conta. Então, a partir desse momento, a força de Schrödinger também não vai passar mais por esse canal. Eu não vou discutir mais sobre isso, tá? Porque como não dá conta disso, não tem mais o que discutir. Se não dá conta disso, não tem mais o que fazer, né? A gente poderia entrar na seara aqui. Ah, mas talvez se, um, se a gente calculasse isso, calculasse a força entre uma esfera maciça e uma partícula, coisa que eu já tentei. A partir da força de Schrödinger, né, entre partículas, tentar deduzir essa expressão aí, entre uma esfera maciça e uma partícula, utilizando a força de Schrödinger. Talvez daria certo, papapá. Como em primeira ordem, que é a força de Weber, não dá certo, eu acredito que botar mais termos ali, no máximo daria correções um, daria correções em, sei lá, locais mais distantes, né? Não daria correções a ponto de influenciar significativamente aqui, né? Então, assim, quem quiser ir atrás e tentar fazer isso, eu já tentei, né, resolver a força de Schrödinger e tentar deduzir a esfera maciça. Mesmo para o caso da esfera maciça não tendo rotação, é extremamente complicado. Talvez o que mais daria certo é você tentar expandir aqueles termos que aparecem lá em séries de Taylor e resolver eles, né? Resolver, sei lá, o próximo termo. E aí, resolvendo o próximo termo, você substitui aqui e faz esse cálculo numérico, né? É uma possibilidade, né? Quem quiser aí, basta assistir meus vídeos que eu explico exatamente como acontece o processo e fazer uma transporte de todas essas ideias para isso daí, né? Ver como é que se expande séries de Taylor. É uma função para séries de Taylor aqui no SymPy, que é perfeitamente possível, é fácil de fazer. Só que demora sei lá, algumas horas e tal. Eu não vou perder esse tempo porque para mim já está fechada essa situação de que nem a Weberiana e nem a Schrödinger dá conta do caso. Porém, existe uma força que dá conta do caso, que é a força tipo Weberiana, que eu estava discutindo lá no começo. Porém, ela não é conservativa, tá? Para mim, isso não tem problema. Mas ela não existe, então a partir de hoje, não existe. Meio que está provado assim que não existe. Está provado, sim. Está provado, sim. Que não existe força weberiana, tá? Que dê conta tanto da curvatura da luz, tudo bem? Ah, quanto do pressão do periódico do planeta Mercúrio e seja conservativa. Não é possível você fazer essas três coisas. Então, a única coisa que nos sobrou
para tentar continuar trabalhando com a mecânica racional dos moldes como ela está sendo discutida, é partindo para essa terceira força. E aí eu fiz um artigo, um cálculo numérico aqui, justamente para tentar ver se numericamente bate com o resultado analítico, né? Deduzido pelo Ragusa, né? Eu vou deixar na descrição aí o link pro artigo dele, onde que ele faz essa dedução. E aí o valor deduzido é esse daqui, né? De segundos de arco. Segundos de arco, não sei se segundos de arco você fala, segundos de graus, não importa muito. E aí o analítico seria esse, né? O valor analítico, tanto da realidade geral como o do Ragusa. Teria que ser este e bateu com o numérico, né? Então, daqui foi só uma verificação para ver se eu não estava fazendo nada de muito errado nesses cálculos numéricos, tá? Eu também fiz para o Newton, né? Então tá aqui para o Newton. Dá metade daquele valor que deveria dar, né? Então ele dá 0,87, né? Não dá 1,75, dá metade. Como é visto analiticamente mesmo, né? Só que além disso eu queria ver se o Ragusa realmente tá certo no que ele afirma, né? Numericamente, pelo menos. E bate com o que ele diz, né? Então, a partir desse momento, aqui no meu canal, eu não vou mais discutir sobre a força de Weber, que é o que a CIS propõe, e nem sobre a força de Schrödinger. Para mim, essas estão descartadas experimentalmente falando, né? Não existe mais espaço para discutir ela. Porém, uma dúvida que poderia surgir, né? É tipo assim, a força de Weber, eu já mostrei aqui no meu canal, que ela deduz todos os termos de inércia, né? Da mecânica newtoniana. Que é algo que é extremamente importante e necessário para a gente continuar discutindo as coisas, né? Então, poderia ser que essa força do Ragusa, que é uma força tipo weberiana, não é exatamente a do Weber que vocês propõem, é uma força tipo weberiana, que ela dá conta de todo esse negócio, mesmo não sendo conservativa, poderia ser o caso que ela não fosse capaz de deduzir os termos de inércia, né? Todos os termos de inércia. Mas na verdade ela é. Então eu fiz um outro código Python aqui que faz essa conta e vê se realmente bate, né? Então, como eu já tinha feito com a força de Weber, para transportar aquelas ideias, aquele código para cá, foi simplesmente uma mudança aqui na. Peraí, foi simplesmente uma mudança aqui na força, né? Que aí eu passei de uma força do tipo Weber para uma força do tipo. Uma força Weberiana, que é o que vocês propõem, para uma força tipo Weber. Que ela tem esse beta, que é um parâmetro a mais que a gente adiciona aqui, acompanhando a velocidade radial relativa, né? Então tem dois parâmetros, e é por isso que a gente consegue ver para os dois. Tá? E aí eu falei assim, mas talvez ela não deduza, justamente por ter esse beta aqui, né? Ela pode mudar a expressão, né? Pode ser que alguma coisa não se cancela, e aí pode mudar a expressão. E eu já imaginava que daria o mesmo resultado, porque eu já tinha trabalhado com isso aqui na mão, né? Então eu sei que essa integral aqui vai acabar morrendo para o caso interno. Pelo menos no caso interno não tem diferença, no caso externo tem diferença, mas a gente vai discutir isso aqui. Então eu integrei sobre uma caixa esférica, né? E quando você faz a integral da caixa esférica, pelo menos com a caixa esférica não tendo rotação, linearmente dá o mesmo resultado que a força do tipo Weber. Então basicamente. Putz, passei pro outro lado aqui. Basicamente, essa expressão tipo weberiana, não de Weber, tipo weberiana, com esse beta aqui não adiciona. Tanto que eu posso até excluir isso daqui e vai dar a mesma resposta ali, tá? Então a força que uma partícula sofre dentro de uma caixa esférica é a mesma, tanto com a expressão de Weber quanto essa daqui, que é a tipo weberiana. E portanto, todas as deduções que a gente veio fazendo, todas as discussões que a gente veio fazendo, que a mecânica relacional é capaz de deduzir as forças de inércia da mecânica clássica, que é o mais importante assim, da mecânica racional, né? Essa redução da força de inércia como sendo algo, uma interação com o restante do universo, né? A gente consegue manter com a força de Ragusa. Então, ela é uma força que, até então, eu não conseguia achar nenhum motivo para jogá-la fora, tá? Para excluir ela. E ela é a única força que satisfaz esses critérios, beleza? Eu pela pausa aí, mas vamos aí. Tanto prosseguimento, né? Então, poderia vir a dúvida, né? Beleza, termos lineares dá certo, né? Mas e os termos de rotação, né? Que aparecem nas forças fictícias, né? Como de Coriolis e por aí vai. E eu fiz também. E também dá certo. Então, eu não vou
fazer toda a explicação, mas tá aqui, né? Aceleração, os termos de rotação, de velocidade com a rotação e da variação da rotação. Então vai dar a mesma coisa que o Weber, né? Eu só copiei a expressão do Weber e colei aqui, tá? Então, a expressão no interior não muda entre uma massa esférica e uma partícula, e, portanto, a gente consegue deduzir exatamente como o Assis faz, com essa expressão de força, não utilizando a de Weber, utilizando a expressão que é uma força tipo weberiana. A gente consegue também deduzir todos os termos de inércia exatamente como acontecia com a expressão somente weberiana. Então, é a única teoria que satisfaz todos os critérios que eu tenho até o momento. Né? É a única expressão de força que satisfaz todos esses critérios que eu tenho, que são necessários até o momento. O problema dela é que ela não deduz um outro critério que eu gostaria que ela fosse capaz de satisfazer. Mas aí é uma questão de ir atrás depois uma melhor do que essa, no sentido de que tenha essa como em primeira ordem, né? E aí tem mais termos, e aí esses mais termos, quando levado em consideração, a gente cai na relatividade especial, assim como acontece com Schrödinger e Weber, né? Mas aí é uma questão de pensar mais pra frente, né? Nessa possibilidade aí. Se é possível, se não é, tentar procurar isso, mas a questão mais pra frente é algo um pouco mais distante, né? Primeiro tem que resolver essas coisas mais simples, depois a gente vai indo se aprofundando com essas questões, beleza? Então ela satisfaz todos os critérios, só que a força no exterior muda, né? Então eu fiz aqui por causa do exterior e ela parece o beta na força exterior, tá? Então ele influencia no caso exterior. Então, uma das formas é tentar achar experimentos que meçam esse xi e o beta, ou pelo menos uma multiplicação deles, uma coisa assim, que faça com que eu consiga diferenciar uma teoria da outra. Beleza, galera? Um, ou se esse beta tem que ser zero, né? Porque talvez tem termos aqui que não deveria aparecer, né? Se o beta fosse zero, né? Se o beta é zero, por exemplo, esse termo aqui não deveria aparecer na expressão de força, né? No caso da partícula no interior de uma caixa esférica, né? Ah, então, existem diferenças delas, né? Que em prática, na teoria, são observáveis, né? Mas não tem nenhum experimento tão simples assim que eu possa dizer, eu possa citar aqui. A gente consiga agora, né? Resolver isso. Mas é algo que tá aí, eu vou tentar achar, né? Formas de fazer isso daí. Tem várias ideias que eu sempre tive tendo. Vamos fazer daí e eu pretendo no futuro determinar isso aqui. Então é isso, galera. Basicamente, essa é a única força capaz de satisfazer todos os critérios que eu tenho até então como totalmente obrigatórios, né? Pra gente continuar pelo menos a discussão sobre a mecânica relacional, pelo menos nos moldes que elas estão. Eu nunca vou abandonar o critério de que os termos de inércia são de interação com a questão do universo. Daí não tem uma discussão. Daí é algo que eu acho que, com a mecânica relacional, foi algo que pegou a ideia e colocou ela em bases sólidas. A ideia. Implementou ela com esses problemas que eu mostrei agora e achei uma forma de solucionar eles. Pelo menos por enquanto, né? Os problemas que foram analisados, ela soluciona. Que eu analisei, que eu vi analisando aí na internet, nos artigos, né, científicos que têm publicado sobre essas questões da mecânica relacional. Elas fazem todos. Um, Tem mais um que é a da mudança da frequência da luz de acordo com o campo gravitacional, mas daí é outra discussão. Daí eu vou entrar nesse problema em outro momento, porque é algo que eu tenho que me aprofundar ainda. É estudar tudo que tem sobre o assunto. E ver se daqui dá conta e tal, se eu conseguir resolver aqui. Que seria um outro caso de se o de Ragusa não der conta, né, desse outro problema, então a gente traga fora toda a mecânica relacional nos moldes como ela é trabalhada hoje. Mas eu nunca pretendo trabalhar fora a noção do princípio de Mach, né? Como o Assis define. Então é isso, galera. Eu acho que a partir desse momento, se você for ver os próximos vídeos que vão estar aqui no canal, não vai mais aparecer a força de Weber do Assis, não vai aparecer mais a força de Schrödinger, só vai aparecer a força de Ragusa daqui pra frente, tá? E aí eu vou tentar mostrar que a de Ragusa está errada, né? Porque esse é sempre um propósito do cientista, né? Mostrar que ele está errado. Então, a partir desse momento, eu vim dando crédito para a força de Weber, como vocês propõem. Então, daqui para frente já foi descartado. Eu provei para mim mesmo que eu estava errado. Aqueles termos ali eu não precisei levar em consideração. E a de Schrödinger, que eu dava mais crédito do que a força de Weber, né? Eu também descartei como uma possibilidade. Então, eu também provei para mim mesmo que eu estava errado nesse quesito. E a única que sobrou é essa do Ragusa. E, e algo interessante que a do Ragusa sobrou é porque se você analisar um artigo do Assis
sobre a dedução de força gravitacional a partir da força elétrica, você vai ver que a força que ele deduz é quase sempre, eu acho que não existe uma prova sobre isso, mas me parece que quase sempre, se você partir da força de Weber elétrica, né, que é conservativa, e tentar deduzir uma força gravitacional da forma como a Assis faz, tem um artigo dele fazendo isso aí, você praticamente sempre, até onde eu entendi, parece muito que isso vai acontecer. É muito improvável, pelo menos seria uma discussão, uma forma bonita de se colocar essa questão. Seria muito provável que você vá deduzir uma força gravitacional que seja conservativa. Então, abrir espaço para a possibilidade de não ser conservativo, eu acho interessante. E eu não tenho muitos negócios, tem que conservar a universidade. Não tô nem aí. Né? Se conserva ou não conserva. Para mim, daí não faz diferença. Para mim, o que faz diferença é se é capaz de bater com uma realidade ou não. Isso para mim é um critério interessante. Se não conserva, o que eu posso fazer? Se eu não achei nenhuma forma de conservar as coisas ali, que se lasca, né? E também abre espaço para a ideia de campus. Então a galera que quer trabalhar aí em campo, com noção de campus, e ainda, e ao mesmo tempo gostou da ideia da mecânica racional, sabe que agora está aberto o espaço, né? Se a força não é conservativa, então você pode postular algo além da partícula, e aí essa coisa a mais além da partícula possui energia e momento, esse tipo de coisa. Acho que o momento é conservado, né? Porque a força, ela é radial, né? Eu acho que sendo a força sendo radial, ela conserva o momento. Acho que é algo, é um, deixa eu ver. Não sei se eu tô falando muita besteira aqui não, galera. Mas eu acho que tem uma relação disso aí, tá? E provavelmente ela conserva momento angular. Momento angular eu tenho certeza, porque se é força radial, você conserva o momento angular, necessariamente, né? Porque o produto da força com o vetor radial vai dar zero. Entre duas partículas e por aí vai. Mas o linear não tem. O conservação do movimento linear não tem tanta certeza. Eu acho que sim, cara. Eu acho que se as forças não são. Ah, tá. Aí já não é questão radial, né? Se a força de um sobre 2 é uma coisa que a força de 2 sobre um, né? Só que com um negativinho ali, né? Então precisa daí para se conservar o momento linear. E ela satisfaz, né? Então ela não deixa de satisfazer essas condições, beleza? Tanto conservação do momento angular como linear. A única coisa é que não existe uma expressão de energia que um potencial escalar, né? Que você consiga fazer ah, aplicar o operador nabla, né, e chegar na expressão de força. Então não existe essa função aí, e aí não é conservativo. Então, aquela integral de linha lá, eu não lembro exatamente o trabalho, não depende somente dos pontos finais, depende de todo o caminho, né, que ele vai percorrer. Pra mim, eu não tô nem aí se não existe daí ou não existe daí. Existe ou não existe, né? Mas pelo menos é um critério que algumas pessoas levam, então se você leva isso daí em consideração, saiba que não existe nenhuma solução para aquilo que você quer, né? Dentro dos moldes da mecânica racional, como a mecânica racional é trabalhada hoje, que é a somatória de todas as forças igual a zero. Você teria que trabalhar com outro princípio, trabalhar de outra forma, trabalhar com a física, talvez tentar ir direto para a ideia de tensores, né? Do tensor riemanniano lá, assim como na mecânica a relatividade geral é trabalhada, né? Você vai ter que trabalhar com essa questão um pouco mais avançada aí, beleza? Não dessa forma vetorial e com esse princípio, você teria que postular outro princípio, que seria algo análogo a isso, né? Só que agora para tensores e trabalhar com tensores. Então, como eu não quero chegar lá tão rápido, quero analisar o que dá daqui, né? O que a gente consegue extrair aqui. Eu vou continuar trabalhando com isso. Ah, e em tese é isso, né? E quem quer trabalhar com isso e gostou da ideia e fala, nossa, agora eu quero ver quais são os campos e como essa energia desses campos se move, tentar achar aquele vetor de point e todas essas coisinhas. Só que agora, por causa do gravitacional, né? Como a gente pode ver, ele não é conservativo, né? Pelo menos para satisfazer os critérios que a gente está impondo aqui. Eu não consigo ver formas, né, de a não ser mudar de toda a teoria de como trabalhar com a luz, né? Se a gente for fazer um paralelo com como sempre foi feito essas deduções de desvio da luz, né? E manter ele aí, essa é a conclusão lógica, necessária, né? Não tem discussão para isso. Porém, é possível ainda se manter de Weber, só que você vai ter que mudar desenvolver uma teoria de como a luz funciona e pá, e aí com essa nova teoria de como a luz funciona, uma teoria da luz, né? Você teria que pegar as coisas de Weber e falar, ó, as coisas de Weber dá certo, só que com essa nova forma de tratar a luz, né? Não da forma como a gente está tratando ali, como se fosse uma partículazinha e pá, 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 pá. Isso seria estranho, né? Porque, basicamente, se você pegar um objeto e aproximar da velocidade da luz, ele deveria dar a mesma coisa que a luz, né? Parece meio difícil fazer isso aí. Então, eu descarto essa possibilidade também, tá, galera? Descarto todas essas possibilidades aí. Eu acho que essa é a única forma que tem que discutir. Eu acho que é besteira você querer ficar salvando tanto assim uma teoria.
uma expressão de força que claramente, assim, não é claramente, mas é, dentro de certas noções de, sei lá, de noções físicas, umas noções meio, sei lá, básicas, assim, de, não sei como poder achar as palavras corretas, mas acho meio loucura passar por esse ponto aí. É uma questão, relembra muito os epiciclos, né? Então a gente começa com um probleminha, deu ruim, aí a gente bota mais um círculo, mais um círculo, mais um círculo, simplesmente para manter a nossa ideia original. Então acho que vale muito mais a pena a gente começar a abrir espaço para ideias diferentes, né? Desde que elas não sejam tão absurdas, como por exemplo, forças não serem uma diretamente na direção da outra, né? Provavelmente e, portanto, não conservar um momento linear, e aí você tem a possibilidade de você criar um corpo que acelera por si próprio, sem precisar ter mais nada além dele e do restante do universo, né? Coisa que seria muito louco se tivesse a usar ele. Ele poderia chegar a usar da luz e por aí vai, né? Só pela existência dele mesmo, não tem nada fora ele fazendo esse tipo de função, né? E algo aumentando sua velocidade angular e rotacionando cada vez mais rápido, por si próprio, né? Que seria a não conservação, uma força não radial, né? Seria o caso de uma força não radial. Forças não radiais entre partículas. Abriria a possibilidade para isso. Então, para mim, isso não existe possibilidade, né? Para mim tem que ter sempre esses critérios, por isso que para mim esses são os critérios absurdos. Mas ser uma força conservativa não é um critério que eu levo a sério, né? Conservativo para quê? Tem um potencial escalar que você, quando você faz aquela operação, ele, sabe? Eu nunca vi ahn, nada que seja um princípio que seja interessante. Para mim sempre foi um princípio muito estranho. É, que se lasque, não existe aquilo ali. Que se lasque, você não consegue definir aquela quantidade em termos somente das partículas, né? E que você precisa postular algo a mais, como é os campos. Para mim, isso nunca foi o problema. O meu problema sempre foi a questão da conservação do momento linear e do momento angular, porque não pode haver a possibilidade de um objeto, dependendo da quantidade de partículas que esse objeto é formado, ele aumentar a sua velocidade linear, ou seja, ficar aumentando a sua velocidade linear, ou seja, acelerando, ou ele aumentar a sua velocidade angular, ou o seu momento angular, né? Por si próprio. Para mim, isso é uma loucura total, né? Bom, mas é isso. Eu acho que falei tudo que eu deveria falar. Só tenho que fazer esse vídeo porque, a partir desse momento, eu vou ficar citando esse vídeo do porquê que eu não estou mais trabalhando com as expressões da CIS, sim, da do Ragusa, tá? E aí, o meu objetivo vai tentar achar formas de ver se a do Ragusa ela resolve outros problemas, ou seja, tentar provar que eu estou errado, né? Então vou analisar a questão da mudança da frequência, que é o único ponto que está aberto que ainda a gente não viu, que é a mecânica da realidade geral da conta a mecânica relacional até hoje nunca deu nenhuma resposta, né? Nunca chegou a analisar profundamente esse caso, então vai ser algo que eu vou analisar aí nos próximos dias, né? E tentar também descobrir essas forças no exterior da esfera maciça e da caixa esférica, né? Para essa expressão de Ragusa, ver as diferenças, ver se tem alguma forma de ah, deduzir isso daí. Beleza, galera? Então é isso. Tamo junto. E muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.